Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula de número 14, né? E agora que nós já aprendemos tudo sobre os produtos que estão relacionados a sistemas de armazenamento, já aprendemos sobre dimensionamento, vimos também sobre um passo a passo sobre a instalação dos equipamentos. Agora chegou uma parte muito importante, né? Muito que você precisa dominar muito bem se você quiser fornecer para os seus clientes a melhor solução, que é aprender os modos de operação desses inversores. O que são esses modos de operação? Os inversores híbridos, né, da LuxPower, que vão ser o nosso foco nessa e na próxima aula, eles têm aproximadamente 12 modos de operação, ou seja, existem 12 maneiras de utilizar o sistema de maneira diferente. Mas nós resumimos aqui as 5 principais. Por quê? Porque apesar de haver 12 maneiras de configurar, porém se resume a 5 que podem ser combinadas entre elas. Tá? Então é uma maneira mais didática da gente aprender a extrair tudo que o nosso inversor consegue entregar, né? Então aqui eu já separei para vocês de maneira bem fácil aqui para não restar dúvida, e se houver dúvidas também, né, deixe nos comentários que a gente vai solucionar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com o nosso suporte, tá? Mas os 5 modos de operação são eles: o autoconsumo, eu coloquei a sigla SBU, porque é uma sigla muito lembrada no armazenamento, para quem já trabalha com off-grid também, que é a sigla que define a ordem de prioridades, né? Solar, bateria e utility, né? Tem também o modo SUB, onde a bateria é a última prioridade. Todos eles eu vou explicar aqui de maneira detalhada, né? A gente tem uma terceira função que chama Peak Shaving, que é um modo de funcionamento do inversor que, combinado com outros, pode trazer muitas opções, né, para o nosso sistema. Existe também o modo de prioridade CA. A gente vai ver que é importante ter essa opção, principalmente em momentos de mudança de legislação, em momentos onde a gente opta por não injetar na rede, injetar ou não injetar, ou quanto injetar. Esse modo de operação vai ser essencial para nós. E o último seria uma descarga forçada, quando a gente descarrega a bateria na rede, a gente força que a potência da bateria seja exportada para a rede. Existe algumas vantagens da gente fazer isso aí, a gente vai entrar no detalhe, tá? Então, o primeiro modo de operação que a gente precisa levar em conta é o modo de operação mais comum, talvez, dos sistemas híbridos, né? Que é o sistema de autoconsumo. A sequência de inicialização seria esse aqui. Eu preciso, a ordem de prioridades que eu preciso seguir é esse aqui: solar, bateria e rede elétrica. O que isso quer dizer? O máximo que eu puder utilizar de solar, eu vou utilizar. Quando acabar o sol, eu utilizo a bateria. E quando a bateria chegar a uma determinada porcentagem, isso você pode definir, ele vem de fábrica 20%, mas pode ser 30%, pode ser 15%, pode ser 50%, você precisa definir isso conforme as necessidades do seu cliente, tá? E caso a bateria chegue a esse nível e ainda não tiver solar para carregar ela ou para entrar operando, né? Então a rede elétrica também será acionada como última instância, né? Então, na prática, aqui eu trouxe uns diagramas que vão nos ajudar a entender, né? Eu lembro que lá atrás a gente fez algumas setinhas, né? Lá nas primeiras aulas, na aula 5 ou 6 ali, a gente fez algumas setinhas mostrando como que os sistemas funcionavam. As setinhas retornaram agora, né? Agora tudo isso aqui vai nos ajudar a entender o modus operandi desse inversor. Quando eu selecionei essa opção de autoconsumo, o que acontece na maior parte do tempo? A energia que é gerada pelo fotovoltaico, ela vai atender minha demanda instantânea, né? Ela vai atender minha carga de maneira instantânea. Se ainda tiver sobrando energia, carrega a bateria. Aí, se a bateria tiver 100%, ele exporta o excedente para a rede, né? Esse aqui são os modos híbridos, pessoal, mas se aplica também a todos os sistemas off-grid também da LuxPower, tá? O que isso quer dizer? Que todos esses modos híbridos, nós temos esses modos dos inversores híbridos, temos também nos inversores off-grid, com exceção dos modos que envolvem exportação para a rede, por motivos óbvios, né? O inversor off-grid não exporta para a rede. Então considerem que seu inversor híbrido, ele tem essas funcionalidades. Se caso você tiver um sistema off-grid, com inversor off-grid da LuxPower, você vai ter todas as funcionalidades, porém ajustadas a não operar exportando para a rede, porque a gente nunca espera que um off-grid exporte para a rede, não é da natureza do equipamento fazer isso, né? Mas voltando aqui ao nosso modo de operação de autoconsumo, o que ele vai fazer é o seguinte: vai gerar potência pelo solar,
vai atender a demanda instantânea. Se tiver sobrando energia, manda para a bateria, até a bateria chegar a 100% ou até o limite que você puder definir. Você pode escolher também exportar para a rede quando a bateria tiver 80%, 90%, tá? É possível também. E aí você lança o excedente da energia para a bateria, ainda tiver potência sobrando, você exporta para a rede. É um sistema onde você não perde nada, né? Sempre que está sobrando alguma coisa você está fazendo com aquilo, ou armazenando ou exportando para a rede, tá? Agora, nos casos, aqui no segundo cenário, né, utilizando esse modo de operação, o que acontece, por exemplo, quando a energia solar não é mais suficiente? Ou então quando a potência instantânea que eu preciso, ela é superior à potência que o solar pode me entregar. Olha, assim, em que momento isso acontece? No início do dia, 7 horas da manhã, por exemplo, ou no final do dia, quando eu tenho solar, porém ele não é suficiente, ele é uma potência pequena, né? Então o que acontece? Quando eu tenho esse cenário, a energia solar vai gerar o que for necessário, o que ela puder gerar, e a bateria vai complementar, né, o déficit que não está sendo preenchido pelo solar. Então a bateria entra junto com o solar até chegar ao ponto que você definiu de bateria baixa, e a rede será acionada em última instância, que seria esse terceiro passo aqui, né? Quando a energia solar fotovoltaica combinada com a bateria ainda for insuficiente, em última instância eu pego a energia da rede para atender a minha demanda instantânea, tá? Então esse é o nosso primeiro modo de operação. O segundo, que é um pouco parecido, não vai ser difícil para nós entendermos isso, apenas inverteu a ordem de prioridade. Em vez de ser solar, bateria, rede, agora é solar, rede e por último bateria, né? Em que cenário que isso aqui se aplica? Quando o cliente, quando a instalação, né, que você está realizando, ela prioriza o armazenamento em última instância, né? Eu preciso manter minha bateria carregada a maior parte do tempo. Eu não quero utilizar a bateria o tempo inteiro. O primeiro modo de operação de autoconsumo seria para aquele cliente que ele quer economizar de todas as maneiras, né? Então ele vai usar os painéis e a bateria, e somente em último caso que ele utiliza a rede, e ainda vai estar sendo abatido porque ele está injetando potência também em outros momentos, né? Então seria a prioridade de economia. Aqui seria a prioridade de segurança, quando eu vou utilizar o solar o tanto que der, mas acabou o solar e eu não vou pegar da bateria, eu quero que minha energia fique armazenada lá para utilizar em outro momento. E aí eu vou puxar da rede elétrica, né? Então aqui estão os diagramas, ó. A energia é fornecida pelos painéis, atende a demanda instantânea e carrega a bateria. Se a bateria já estiver carregada, o excedente é exportado para a rede, né? Esse é o padrãozão. No segundo momento, quando a energia solar for insuficiente, a rede vai suprir a demanda instantânea. Então vocês lembram que no modo de operação anterior, eu tinha explicado que a bateria entra junto com os painéis para atender quando está no começo do dia, no final do dia, que eu não tenho muito sol, a bateria vai entrar junto com os painéis. Nesse momento, nesse modo de operação, entraria a rede junto com os painéis para conseguir suprir a demanda instantânea, né? E quando dentro das horas designadas como prioridade para carregamento, né? Isso que a gente vai ver que no nosso monitoramento, no monitoramento da Lux Power, você consegue definir tanto pela tensão da bateria, pelo percentual de potência da bateria, né? De armazenamento da bateria, como também por horário do dia que você quiser, a bateria vai evitar ser descarregada. E aí o sistema fotovoltaico vai ter prioridade. Não tendo fotovoltaico, entraria a rede. E é exatamente isso que ele está nos mostrando aqui, ó. A bateria ficaria como se fosse em um modo de stand-by, eu não mexo com ela, deixa ela com a energia armazenada para um momento que eu não tiver rede, por exemplo, tá? Então, em última instância, eu não tenho sol e eu não tenho rede elétrica, a bateria vai fornecer potência para minhas cargas, tá? Então, esses dois modos de operação são os principais. Acredito eu assim que 80, 90% dos sistemas híbridos e off-grid também vão usar sistemas parecidos com esse aqui, né? E quando eu me refiro ao off-grid, só não a parte de exportação para a rede, né? Mas a ordem de prioridades vai ser muito parecida. Mesmo assim, nós temos alguns outros modos de operação, por exemplo, esse aqui é o modo de peak shaving,
que basicamente, pessoal, aqui tem vários detalhes aqui que a gente pode mencionar sobre a descarga da bateria, que você pode gerenciar em que momento você quer usar essa função, tá? A função do peak shaving, ela pode ser combinada com outras. Então, por exemplo, você pode ter a função, pode estar utilizando, né, o modo de operação alto consumo junto com o peak shaving em algum momento. E olha, o que é o peak shaving? É um modo de operação onde a ideia é nós diminuirmos o nosso consumo da rede. Eu não quero trazer potência da rede, eu quero diminuir o meu consumo da rede elétrica externa, né? E aí eu utilizo a bateria em alguns momentos. Então, como vocês são sabedores, em muitos lugares do mundo, nas aulas iniciais a gente falou bastante sobre isso. Existem horários de cobrança diferentes, né? Então a tarifa da energia durante o dia é um preço, né? E à noite é outro preço, isso para todos os consumidores. No Brasil isso não alcança todos, né? Mas o pessoal do grupo A, né, tem essa vivência diária, onde o preço da energia é diferente no horário ponta, né? Então imagine que essa pessoa tem um sistema de armazenamento híbrido como este. Ele pode definir, usar, por exemplo, o modo SUB, né, e deixar a bateria armazenada somente para esse momento de horário ponta, né, onde o preço da energia é muito mais alto. E aí ele ativa o modo peak shaving, onde ele vai reduzir o consumo dele da rede e a bateria vai entrar independente qual modo de operação ele está utilizando antes disso. A bateria entrará nesse período, nesse horário que é definido pelo usuário. Existem algumas regras para a gente utilizar o peak shaving. Por exemplo, a sua bateria não pode estar descarregada, senão o seu modo peak shaving vai falhar, né? A ideia é que você não utilize a rede e entre a bateria para você diminuir esse custo que você teria. Imagina que das 18 às 21 o custo da energia é muito mais alto e você configura para utilizar um modo peak shaving, ou seja, absorver da bateria e não da rede, das 18 às 21 horas. Passou disso, volta para o modo de rede, por exemplo, volta para o modo SBU, volta para o modo SUB, tá? Esse é um modo de operação que pode ser combinado com outros. O outro que eu quero mostrar aqui para vocês é o modo prioridade CA. Esse aqui também é outro modo de operação que você combina com outros que você esteja utilizando, tá? O que é esse modo de prioridade CA? É quando você prioriza sempre utilizar a rede. É claro que você vai utilizar solar também, né, se tiver disponível, mas a rede elétrica é a sua prioridade. O de consumo, aqui a gente não está falando muito sobre exportação para a rede, é sobre como que eu vou trazer a potência da rede, tá? Quando a minha prioridade é trazer da rede e não da bateria. Vocês vão lembrar que no peak shaving a minha ideia é não trazer da rede e pegar da bateria. Nesse modo eu quero utilizar a rede, né? Eu até coloquei um comentário aqui que o desenvolvimento desse modo de operação ele é normalmente utilizado em cenários onde os usuários podem aproveitar tarifas reduzidas de eletricidade fora do horário de pico. Então imagina que nós temos um caso onde em determinado horário é interessante utilizar a energia elétrica naquele momento, né? Para carregar a bateria, para atender minha demanda, porque é o momento mais barato. Eu coloco esse modo prioridade CA no horário que eu quero que ele entre em operação. Então tudo isso é programado por horário. Daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai ver mais detalhes sobre isso aqui, tá bom? Mas é outro modo de operação que pode ser combinado com outros para você encontrar o sistema ideal para o seu cliente. Aqui também, nesse modo de operação de prioridade CA, ele entra naqueles cenários, por exemplo, em que o cliente... isso no Brasil já está acontecendo. A gente está gravando essa aula em fevereiro de 2025, e já existe muitos casos onde o cliente entra com o parecer de acesso, com a solicitação de parecer de acesso à rede da concessionária, e a devolutiva desse parecer de acesso diz o seguinte: você pode injetar potência, X potência nesse horário, 2x potência nesse horário, e você não pode injetar nada, por exemplo, em determinado horário. Então é o momento de você usar a prioridade CA, onde o inversor não vai ser interessante injetar energia na rede, né? Eu quero pegar da rede, mas eu não quero injetar nela, né? Então, porque eu sou impedido de injetar. Então eu utilizo esse modo de operação e nesse momento eu não quero injetar, minha potência exportada será 0. Tá bom? Então é um modo que se adequa a outros e para a gente conseguir chegar no nosso sistema ideal, tá? E o último também que eu quero apresentar para vocês é o de descarga forçada, onde quando é interessante para nós,
quando existe alguma vantagem nisso, a gente descarregar a potência que existe na bateria na rede, tá? Em outros países, onde as energias renováveis são muito mais, estão em outro momento muito mais avançado que o Brasil, né? Principalmente na questão do armazenamento, né? É um padrão mundial que logo estará no Brasil também, onde o preço de venda do quilowatt, né, iria variar dependendo do horário que eu estou injetando. Imagina que ao meio-dia é o momento onde todos os sistemas de energia solar do Brasil inteiro estão injetando potência, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? No horário de pico ali do sol, é o momento que está todo mundo injetando. Então, talvez para concessionário não é tão interessante, para a rede elétrica, não é tão interessante comprar sua energia ao meio-dia, porque ele já está recebendo de muitos. Agora, por exemplo, às 19 horas e 20 horas, onde o pico de consumo vai lá em cima, talvez a concessionária poderia te fazer uma oferta da seguinte maneira: ó, se você injetar potência na minha rede nesse horário, eu te pago mais caro, o dobro, o triplo, e aí é uma questão de legislação que ainda será desenvolvida no Brasil. Nesse momento, é interessante para o usuário descarregar a potência da bateria na rede para ser um fator de ganho econômico mesmo. Você vai vender o quilowatt mais caro. Então é uma vantagem muito grande, é melhor para a rede. E todos os países que têm energia renovável estão caminhando para essa realidade, onde injetar potência renovável, né, que está armazenada nas baterias na rede no horário de pico, é melhor para todos. É melhor para a estrutura, é melhor também para o autoconsumo. E esse modo de operação ele já está pronto no seu inversor. Você não precisa adicionar nenhum equipamento extra para utilizar nenhum desses modos de operação. Você não precisa de um meter externo, você não precisa de TCs externos, nada disso. O que você precisa é adquirir o seu inversor híbrido LuxPower e a automação inteira já está integrada a ele, apenas que você precisa configurar da maneira como você achar melhor, ok? E essa é a nossa aula número 14, eu quero te ver na próxima aula, quando a gente vai falar de maneira mais aprofundada sobre a utilização desses modos de operação e como que a gente pode combinar eles para encontrar a melhor eficiência para o nosso sistema de armazenamento, beleza? Valeu pessoal, até mais!